jeito leve de olhar para a comida e para tornar tudo mais doce, mais gostoso, mais acessível, no sentido de vocês estarem praticando mesmo e poder, né, adoçar o mundo aí e me ajudar no meu propósito. Aí eu escolhi, porque eu sou gulosa mesmo, então eu escolhi só 5 fondues. Então a gente vai ter que correr um pouquinho. Então nós vamos fazer o de queijo, o de chocolate, que vai ser um blend de ao leite e meio amargo, o branco, o de goiabada e o de doce de leite. A gente vai dar água na boca. Eu vou começar pelos de chocolate. Eu tô usando o chocolate nobre. Aqui eu chamo ele de blend porque eu tô usando o chocolate meio amargo e eu tô usando o chocolate ao leite. Porque eu acho o ao leite muito doce e o amargo muito amargo. Então eu gosto de juntar parte de um, parte de outro, porque pro meu paladar fica equilibrado. E eu acho que quanto mais suave ficar, mais a gente consegue comer, e quanto mais come, mais gostoso. Então por isso que eu faço assim. Mas se vocês preferirem só amargo, vou servir criança, só o leite, pode fazer. Aí eu pensei em mostrar para vocês, apresentar as 2 técnicas, que é essa daqui. Eu tô usando o creme de leite fresco, porque o creme de leite também dá muita dúvida, né? Em questão de qual que eu uso fresco, eu uso em lata, pode ferver o de lata, pode aquecer. Eu vou usar o de caixinha, é a mesma coisa, não é? Então assim, nesse daqui eu vou usar o fresco, eu vou levar para aquecer. Depois que ele borbulhar assim um pouquinho, ele não chegar a ferver, a gente vai colocar o chocolate. E aí com o fogo desligado, eu vou deixar ele descansar. Enquanto ele descansa aqui, a gente faz o branco no micro-ondas. Pode acontecer que assim, hoje está super frio, então o tempo de descanso ele não vai ser suficiente para derreter todo o chocolate. A gente pode levar ao micro-ondas e finalizar. Eu não gosto de levar depois ele já com o chocolate para o fogo. Mas se precisar, não tenho micro-ondas, começou na panela, eu quero terminar na panela. Se precisar, pode levar, mas eu não agrado, porque pode queimar o chocolate. Aí a gente usa no banho-maria. Então aqui, ó, eu vou só mesmo aquecer o creme de leite e despejar ali dentro. Enquanto isso, enquanto ele aquece aqui, com o branco, eu tô usando o creme de leite de caixinha, que também eu acho assim muito mais fácil, a durabilidade é maior, a consistência não fica a mesma que a do chocolate, do creme de leite fresco, mas também fica gostoso. Talvez precise colocar um pouquinho mais para ele ficar mais fluido, mas também fica gostoso. Ó, aqui eu já tenho então o creme de leite em ponto de fervura e eu vou adicionar aqui, ó, no chocolate. Aí aqui eu deixo só, coloco ele todo aqui para ficar todo submerso no creme. E eu vou tampar e deixar ele aqui. Aí ele fica aqui paradinho. Mas se tiver pressa, gente, bota o creme de leite aqui frio mesmo, com o chocolate frio mesmo, leva para o micro-ondas 1 minuto, mexe, mais 1 minuto, mexe, pausando, não põe tipo 5 minutos de uma vez, né? Porque senão o creme de leite ferve, talha. Então põe tipo 1 minuto, um pouquinho, outro minuto e vai 30 segundos, senão ele vai ficar todo cheio de gruminho. Para o de chocolate branco, eu vou usar o de caixinha. E aí o que a gente vai fazer para ele não formar esses grumos ou dar essa questão dele engrossar de uma vez só? Eu vou derreter aqui no micro-ondas. Eu vou colocar 30 segundos, porque o chocolate branco, na verdade, ele não é um chocolate, né? Então a manteiga pode queimar muito rápido.
Eu gosto sempre de pôr, pausar, misturar e depois ir fazendo. Um fondue, ele pode ser uma ganache, né? Tem muitas receitas gostosas e práticas, por exemplo, a trufa, que eu recheio o bolo e que eu faço a trufa mesmo, né? Do docinho. Se eu diluir ela um pouco, no leite mesmo, não precisa nem ser no creme de leite, vira um fondue gostosinho. Ó, gente, vocês viram aqui, ó, 30 segundos, eu misturei e coloquei mais 30. Se a gente colocar 1 minuto direto, o risco dele queimar é muito grande. Para não dar aquele grumão, a gente usa o creme de leite aquecido. Porque aí os dois na mesma temperatura vai ser muito mais fácil de lidar. Eu posso estar lidando aqui com pessoas expert em cozinha e eu posso estar lidando com quem quase não cozinha. E aí você vai ler uma receita ou você vai pegar e aí você tá lá o tempo. Você vai e faz direitinho aquilo que tá pedindo e dá errado. Mas é porque a receita não é para seguir a risca, de verdade. Sabe, a receita é uma orientação. Porque aí, ó, o meu micro-ondas, o mesmo micro-ondas em horários diferentes, ele tem potências diferentes. Se eu for fazer aqui, ó, 30 segundos, o vidro tá quente. No horário que a gente trabalha, né, Tatá? Eu ponho 1 minuto, às vezes eu ponho 1 minuto e meio, porque é horário de maior consumo de energia e isso interfere na potência do micro-ondas. A temperatura que o creme de leite tá vai depender se você vai precisar de mais tempo ou menos. Então, assim, é morno. Aí pôs 30 segundos, achou que não dá? Põe mais um pouquinho. Mas sempre pausado. E aí, como que eu vou saber se deu, gente? Não tem outro jeito. É teste, tá? Tem que realmente colocar em contato com a pele, viu que tá morno. Tá perfeito. Vou misturar aqui. Ó, e aí é só mesmo. Mistura bem para um lado, mistura bem para o outro. E olha que bonito. E aí aqui, ó, depois dele nesse ponto, tá vendo? Não tem nem não, tem um gruminho sim. A gente não precisa voltar, porque o próprio calor que já tá aqui, ele vai desmanchar. Evita deixar ele muito quente, porque se você superaquecer aqui, ele vai mudando a consistência. E depois ele ainda vai para a panelinha. Então ele vai ficar aquecido ali. Aí uma dica é, coloque a panelinha aquecida e coloca o fondue já aquecido. E deixa ele só para fazer um charme. Já fecha logo o gás e se precisar, ao invés de deixar ele para diluir a consistência, ao invés de deixar no fogo, acrescenta um pouquinho do creme de leite quente. Porque se ele começar aqui, ó, vamos supor, ó, a consistência dele tá super fluido. Eu vou deixar ele parado aqui, se a gente for servir uma sequência, ele vai engrossando. Se você deixa o rechozinho ligado, embaixo em contato, ele vai queimar ali. E aí o teu fondue vai ficar todo cheio de gruminho. Então o que que faz? Acende, faz um charminho, fecha o fogo, viu que ele tá engrossando, aquece um pouquinho, aí o creme de leite fresco é sensacional. Ou então até o leite, no lugar do creme de leite de caixinha. Aquece um pouquinho, pinga, mistura, voltou ele na consistência, tá? Então esse aqui já temos pronto. Eu não vou colocar na panelinha agora, porque eu vou deixar para aquecer e na hora de montar, tá? Se agradar, pode acrescentar algum tipo de bebida, licor, uísque com chocolate branco, fica sensacional. No meio amargo eu já prefiro mais o rum, o conhaque, mas no branco o uísque ou algum licor fica muito saboroso.
Aí isso também vai do paladar de vocês, tá, gente? Só que quanto mais bebida for aí, se já tiver a intenção de acrescentar a bebida, pode diminuir também o creme de leite. Ó, o de doce de leite, também a gente tem infinitas possibilidades. E aí tem uma sugestão de receita, mas essa sugestão aí eu fiz com leite condensado cozido. Que aí todo mundo sabe fazer leite condensado cozido? Não? Você vai tirar o papelzinho da lata, vai colocar na panela de pressão até uns 2 dedos antes de subir a lata toda e vai cozinhar por 30, colocar água na panela. Você vai pôr a lata fechada, tira o papel, o rótulo, põe a lata dentro da panela. Geralmente eu já cozinho o quanto cabe na panela para aproveitar, mas se quiser tipo só uma, pode ser. Então você pode pôr, por exemplo, numa panela dessas normal, cabe umas 3, 4 latas. Aí coloca, cobre de água até 2 dedos acima abaixo do limite da lata. Põe um pouquinho de vinagre para não ter que ficar na panela. Vai cozinhar depois que pegou fervura 30 minutos. Aí você vai ter essa consistência aqui de doce de leite. Então não cobre a lata de água? Não, porque aí ferve demais, pode estourar sua panela, tipo assim. Ou você vai comprar um doce de leite pronto. Para essa consistência, uma lata eu tô usando 100 gramas de creme de leite. Mas, por exemplo, se a gente usar aqui um doce que eu gosto bastante, o Titânia, ele tem uma consistência bem mais molinha do que o leite condensado cozido. Outro doce que eu tô apaixonada, que é o Roca, ele é mais mole ainda. O Roca você nem precisa de nada. O Roca você despejou, aqueceu, você tem um fondue. Então, assim, é uma orientação que vocês vão ver as formas, mas vocês vão adequar de acordo com o doce que vocês escolherem. Então aqui, para o leite condensado cozido, 100 gramas fica de uma forma que eu gosto. Coloco aqui. E para quem gosta também, gente, pode substituir o creme de leite total ou parcial. Mas fica bom. Fica muito gostoso. Eu prefiro no fogo. Porque eu acho que quanto mais, no de doce de leite, quanto mais eu misturo, mais cremosinho ele vai ficando, tá? Então eu vou aquecer ele aqui no fogo. Então é só misturar, derreteu, tá pronto. Aí vocês estão percebendo que para nossa sequência eu fiz todos. E aí depois a gente monta todos. Vocês não vai servir o fondue, vou receber uns amigos, vou fazer uma sequência. Não precisa fazer tudo no dia. Vocês podem, tenho tempo hoje, fiz um, congela. Fez lá o de doce de leite, todos congelam muito bem. O de queijo é o que eu não gosto de congelar. O de queijo aí você deixa pra hora. Pro dia, tipo, só pra aquecer. Mas os outros, vocês podem adiantar muito. Faz tudo, deixa no potinho. Mas nessa parte aqui, se quiser processar com o mixer, também ele vai ficar ainda mais fluido. Ó, gente, aí aqui, deixa eu chegar aí perto pra vocês verem. Conforme a gente vai mexendo, ó, ele vai ficando empelotadinho. Então, o que é aqui? Pegar um fouet, por exemplo, que aí também vai adiantar. Ou se tiver tempo, vai mexendo na colher mesmo que ele chega. O fouet, ele agiliza o processo, ele vai fazer o papel do mixer, ó. Eu gosto sempre de bater todo para um lado e depois todo para o outro, que eu acho que desmancha mais rápido. Ó, como que já muda. Então, assim, é só esse processo de ficar realmente alisando ele aqui. Ah, não quer, eu vou fazer muito? Põe no liquidificador, põe no mixer, tá? E aqui, então, ó, ele já tá quentinho. O de doce de leite,
eu não gosto dele muito ralinho não, porque senão não pega, né? Eu gosto de muito doce. Então eu gosto dele mais encorpado. Aí aqui eu não vou ficar alisando pra gente já fazer os próximos, mas a Tatá vai deixar ele lisinho. O de goiabada. Ai, né? Esse daqui também ele é muito prático. Aí não tem nem medida, porque ele vai depender do tipo de goiabada que a gente vai usar. Aqui eu tô usando a cascão, que é a da bandeira, que tá deliciosa. E tô usando uma normal. O que eu gosto de fazer? Às vezes eu pego até geleia, pego vários tipos de goiabada. Porque se eu pego uma só, e aí você vai fazer aquela uma só, todo mundo vai fazer igual. Eu não gosto que nada fique igual, porque senão não fica com a nossa personalidade. Então eu vou falar, eu gosto muito da goiabada de tal marca. Você vai usar aquela goiabada. E aí você vai acrescentando um pouquinho da outra, mistura, faz o teu blend até ficar... Umas tem mais acidez, outras são mais doces. Né? A cascão, por exemplo, dá essa coisa desse pedacinho, a outra já é mais fininha. Então eu vou misturar também as duas. E aqui, se eu fosse usar, por exemplo, uma geleia de goiaba também, eu já ia por agora, que ele já vai me ajudando a diluir no fogo. Eu vou diluir com água. Mas você pode também usar o suco. O suco de laranja aqui também fica gostoso. Vai dar outro sabor, né? Mas também fica bom. Você pode fazer parte de um, parte de outro, né? Porque a laranja, o limão, elas vão acentuar a acidez da goiabada. Mas, gente, eu vou pôr cachaça. Vocês vão pensar, né, que menina é essa? Mas eu vou colocar porque eu acho que é o que melhor equilibra e harmoniza. Eu acho que eu até vou passar pro micro, porque aí a gente vai adiantando do queijo e eu não tenho que ficar misturando. Aí aqui eu já vou pôr bastante. Ao contrário do chocolate, eu quero mais é que ela derreta mesmo. Mas também não pode ser muito, porque o açúcar da goiabada também vai cristalizar e dar as pelotinhas. Mas aqui eu já pus 1 minuto e meio direto. O de queijo, eu usei no lugar do provolone, eu usei o parmesão, porque eu não gosto eu acho o provolone muito quente, muito forte. Eu usei o parmesão, só que aí ele é mais areozinho. Não derrete tanto quanto. Sabe quando você morde, não é aquele fininho? Aí eu peguei e falei, não, eu vou lá. Aí fui lá, comprei um, mas eu não gosto do sabor do comprado, mas a textura dele é incrível, porque ele é fininho. Mas é o bendito do francês, né? Porque eles tentam reproduzir. Falei, gente, mas eu não gosto desse sabor. Como que eu vou falar para elas uma coisa que eu não gosto? Eu não posso fazer isso. Então, assim, também não posso fazer só baseado no meu paladar, já que é um fondue de queijo. Então, vai que vocês gostam. Então, tem 3 receitas aí. Por quê? Eu vou fazer a parte francesa do fondue, que é com o emmental, com o gruyère, a base de vinho, que vai ficar aquele fininho, fluido, pananã. Vou fazer uma outra versão, que só ele sozinho também vocês já podem servir. Vou fazer o que eu gosto, que é os dois misturados. E aí tem um bem assim, acessível, que é a base de requeijão, que aí vocês podem fazer com tudo que tem. Porque às vezes, gente, faz uma tábua de frios, recebe alguém, sempre sobra um tanto de queijinho, né? Vira fondue.
É aquilo que eu falo, não precisa se prender à receita. Ai, mas eu não gosto do gorgonzola. Tudo bem, qual que você gosta, né? Eu gosto muito, muito do queijo canastra. Eu ponho, eu gosto. Aí a consistência vai mudar. O que que eu fiz? Vou ensinar vocês depois a consertar e vocês vão provar que delícia que ficou. Então vamos lá, olha como que no micro é mais rápido. Já tá bem mais derretido. Aí aqui a gente vai só misturando, eu não vou adicionar mais de água, que eu acho que a gente já vai alcançar a consistência só com essa medida. Para adicionar a cachaça aqui, a gente tem duas alternativas. Pode só colocar, quem gosta do sabor e não tem problema com o teor alcoólico dela, e aí pode só adicionar. Agora, se quiser eliminar com certeza o teor alcoólico, pode flambar. Vocês sabem? Para flambar, aí o ideal é que ele esteja na panela, né? A gente pode ou adicionar a cachaça e já vir com fósforo, chegar para trás, ou a gente pode virar a panela e pegar a chama do fogão, ou a forma mais segura, pega a cachaça, coloca numa concha, acende o que está na concha e despeja na onde você vai flambar. Isso vale para tudo que for flambar. É a forma mais segura. Mas eu acho a do fósforo a mais bonita. Então aqui, gente, ó, a mesma coisa, tá? A gente vai mexer até ele dissolver todo. Não vou finalizar aqui, vou passar para tatar, pra gente ganhar tempo. Aí a hora que ela estiver aqui bem molinha, a gente adiciona da cachaça e também é a gosto. Se você adicionou aqui e continua aquecendo ele, tudo, ela vai evaporando. E aí só fica o gostinho, né? Então o de queijo, vamos começar pelo francês. Ele é à base de vinho. Primeiro a gente vai aquecer o vinho na panela. Quando o vinho estiver quentinho, não precisa esperar ferver, a gente vai adicionando os queijos aos poucos. E vai misturando ali, vai dar a impressão mesmo que está dando errado, mas não. Ele vai se ajeitando. E aí depois a gente usa o licor, que é o licor de cereja. Eu não vou usar porque eu não encontrei. E assim, eu vou usar do próprio vinho. Na verdade esse licor não é um licor, ele é uma cachaça de cereja. Então vocês podem também substituir por alguma bebida que vocês agradem. Então eu vou colocar o vinho. Aqui, gente, vocês podem fazer direto na panelinha do fondue. Mas eu evito usar. Vocês viram que até agora eu não fiz nenhuma preparação na panelinha? Porque ela é fina. E eu prefiro sempre trabalhar com um fundo mais grosso. Eu gosto muito dessa. Deixei ela até pro queijo, porque agiliza o nosso processo. Então eu prefiro fazer em uma e transferir para outra. Aí a gente passa o dente do alho para acrescentar sabor, mas aí eu não vou passar aqui. Eu vou passar também só na de fondue, tá? Vou aquecer o vinho. Aqui eu tô usando o básico mesmo, o tradicional verdadeiro. Ele é o Emmental e o Gruyère. Eu tô usando aqui o grana, que é o da bandeira, que eles me mandaram e eu achei assim, saborosíssimo. Ele é aquele que tem os furinhos, sabe? Ele é mais molinho. Esse aqui é o que melhor derrete. Então, aquela consistência, sabe? Aquele puxa do queijo, é esse aqui que traz. Mas é aquilo, gente, o sabor eu acho muito, muito forte. Então eu dividi. Aí a hora que eu provei esse que eles me mandaram, falei, opa, tá mais saboroso, eu vou dividir metade, metade. Então o que eu vou fazer aqui, eu tô substituindo 100 gramas do Emmental, da receita tá pedindo 200, né?
200 gramas do emmental, eu coloquei 100 gramas do emmental e 100 gramas do Gana. Já pequei em relação à origem dos franceses. Mas, gente, vale a pena. Então, aqui, ó, eu vou aquecer o vinho e vou acrescentando os queijos, misturando e vou mostrando para vocês. E aí o vinho, gente, também vai mudar muito também no sabor do fondue, né? Eu aqui escolhi um vinho seco, branco, mas não é um vinho caríssimo. Aí vocês vão também colocar de acordo com o paladar, com o vinho que vocês estão acostumados a consumir. Aí eu não vou usar então o licor, eu vou dissolver no vinho e eu vou usar uma colher de sobremesa. Tá vendo que ele tá com os granuladinhos? Que eu acredito que seja o Grana, porque ele é um queijo mais firme. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou peneirar, eu não vou bater no liquidificador, eu vou peneirar esse Grana. E aí eu vou deixar ele descansar para a gente finalizar ele peneirado junto com o alho e aí a gente coloca na panela do fondue. E aqui, que é o que eu falei para vocês, o abrasileirado, que eu agrado, ao invés de servir ele ali. Aí eu fiz com o creme de leite fresco, eu vou aquecer o creme de leite e colocar os queijos, tá? Aí tanto você pode servir ele só isso, ou a gente mistura os dois, que aí eu acho que dá é o que eu agrado, os dois misturados. Aqui eu não ralei a mussarela nem o queijo prato, eu processei por questão de agilidade mesmo, mas pode ser fatiado, se for fatiado ele derrete até mais rápido. Mussarela, queijo prato e o creme de leite. Aí aqui, se eu fosse fazer só esse, eu ia vir com um golinho do vinho, um golinho da maisena, pôr aqui, misturar e unificar ele. Que aí ele dá aquela puxadona. Como eu vou misturar esse no outro e o outro já tem a maisena, eu vou ver primeiro a necessidade, tá? Mas se vocês quisessem fazer só esse, pode, até anota aí, vocês podem acrescentar do vinho com a maisena. Pode ser farinha de trigo também. Se vocês forem usar a farinha de trigo, não precisa diluir no vinho. Você vai pegar a colherinha da farinha e jogar no queijo. Que aí conforme vocês vão cozinhando o queijo, a farinha vai cozinhando, mas eu prefiro a textura da maisena, do amido.